Bom dia a todos. Bom dia, deixa eu ver se está vindo mais alguém. Gente, eu queria contar para vocês uma história que ela não é uma história real. É uma história de faz de conta, mas talvez já tenha acontecido com alguém aqui ou com algum de vocês. A história é a seguinte: todo mundo aqui estuda, todo mundo aqui, alguns estudam em casa, eu sei muito bem, mas tem outros que estudam numa escola, não é verdade? Nessa história que eu quero contar, a cena que aconteceu é o seguinte: um certo coleguinha da sala de aula tinha um estojo muito bonito. E de repente esse estojo sumiu. E aí esse colega ficou preocupado e chamou o professor e perguntou: professor, o meu estojo, que eu gostava tanto, sumiu. E o professor não sabia o que fazer e chamou a coordenadora ali do infantil ou do fundamental, não sei. E aquela coordenadora foi lá e não conseguiu resolver aquele problema. E aí aquele aluno ou aquela aluna ficou muito triste. E começou aquela fofoca dentro da sala de aula, dizendo assim: eu sei quem foi que pegou esse estojo. Foi fulaninho. Por exemplo, foi Theo, foi Petros, foi Cadu. Começou a acusar alguém de algo que ele não fez. Essa pessoa não pegou aquele estojo. Agora, eu faço uma pergunta para você. Se você fosse acusado de uma coisa que você não fez, como é que você se sentiria? Triste. Mas o quê? Bravo. Nervoso. Chateado. É o quê? Injustiçado, sem saber o que fazer e chorando. Veja que situação, como é ruim a gente ser acusado por uma coisa que a gente não fez. Mas o que é que você gostaria que acontecesse se você fosse acusado de uma coisa que você não fez? Como é que você gostaria que esse problema fosse resolvido? Olha aí, bem dentro do contexto. Uma pessoa que consegue resolver mistérios precisaria chegar ali e resolver aquilo. O que mais? Como é que esse mistério seria resolvido? Com provas. E quem é? Pode falar. Quem foi que colocou? Como é que a gente vai saber? Não tinha câmera na sala de aula, não tinha nenhuma testemunha para ver. E agora, quem viu o que realmente aconteceu? Hã? Quem viu o que realmente aconteceu? Vocês concordam? E como é que ele vê todas as coisas que acontecem? Porque ele é poderoso, porque ele está nos céus e ele vê tudo. O que mais? Porque ele é Deus. É exatamente isso. Porque o quê? Porque ele é santo. E ele, por ser santo e perfeito, ele consegue julgar todas as coisas. Então, se Deus viu que você não pegou o estojo do seu coleguinha, porque ele é Jesus. Então agora eu vou pedir para vocês fazerem um silêncio, porque eu vou ler um versículo só do Salmo 11, é o versículo 4, que diz assim, presta atenção todo mundo. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono.
os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras, que é essa parte aqui do olho, ó, as suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. Então, crianças, o que eu quero deixar para vocês hoje aqui, da palavra de Deus, é que Deus é um juiz que não falha, porque Ele está presente em todos os lugares, Ele vê todas as coisas que aconteceram, e quando não há câmeras e não há nenhuma testemunha, Ele viu tudo o que aconteceu, e Ele é a câmera, e Ele é uma câmera perfeita. E se você não fez nada de errado, você vai ter medo de alguma coisa? Se você não fez nada de errado? Então, se você anda correto diante de Deus, você não tem nada o que temer, porque o juiz que vê todas as coisas, ele está do seu lado. Ele está no controle de tudo. Então, quando a gente é acusado de uma coisa que a gente não fez, a gente não precisa ter medo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar para encerrar esse nosso bate-papo? Isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um juiz perfeito. Os teus olhos estão em todo lugar. E nós podemos ficar tranquilos quando nós andamos conforme a tua vontade. Ajuda-nos a confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar? Meus irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus, já deixar aberta no Salmo de número 11. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu quero contextualizar um pouco desse desafio que nós vivemos na nossa vida, quando nós nos vemos em situações em que nós somos provados por Deus, em meio às consequências do pecado, porque mesmo que nós estejamos sendo provados através de pessoas injustas, não significa que Deus não está no controle, inclusive dessa pessoa injusta, para que nós sejamos aperfeiçoados. Muitas vezes, perseguições se levantam contra nós, de fato, injustiças são ditas ao nosso respeito, nós nos decepcionamos muitas vezes com as pessoas, nós ficamos chocados e abalados com a maldade que muitas vezes se aproxima da nossa vida, muitas vezes por um longo tempo. E a pergunta é, o que fazer nessas horas, quando nós somos provados com o mal e com a injustiça que nos assalta? Muitas vezes a gente tem a tendência de entrar em desespero e por causa do desespero, entrarmos com o nosso coração pensando em coisas vãs. A gente começa a bolar situações na nossa vida que não estão de acordo com a palavra de Deus, e a nossa mente, ela é muito fértil para fazer isso, para fugir, para criar situações para passar daquela prova, ou para não encarar aquela prova que está acontecendo ali conosco, e nós terminamos fugindo dos nossos sofrimentos, esquecendo de algumas coisas, por exemplo, que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que, por mais que em meio à provação pessoas se levantem contra nós, nós temos um Deus fiel, que fez uma aliança consigo mesmo, e essa aliança termina redundando na fidelidade do Senhor para conosco. Nós esquecemos que Deus está no seu santo trono, vendo todas as coisas, e que Ele é justo, e que Ele é apto para julgar todas as coisas que acontecem no mundo no seu tempo.
nós esquecemos do fundamento da nossa fé, de um desses pilares que fazem com que a nossa fé se mantenha firme. Ou seja, nós nos esquecemos que Deus é justo e que Ele está vivo, julgando todas as coisas que acontecem na história do seu povo, na história da igreja e também na nossa história. É sobre isso que fala o Salmo 11. E aí eu quero convidar você a lermos esse salmo. Se a minha tecnologia aqui destravar, vai ser bom. Ok. Não vou confiar. Serginho, me presta o papel. Alguma coisa aqui aconteceu. Travou. Ok, vamos ler de forma alternada. Agora destravou. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fujam como um pássaro para o seu monte? Igreja? Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, possa alcançar o nosso coração, possa nos limpar através da Tua palavra. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Meus irmãos, num contexto básico disso que está acontecendo aqui na história do rei Davi, ao compor esse salmo, nós precisamos entender que esse primeiro livro dos Salmos, como tem sido dito aqui nas pregações anteriores, esse primeiro livro fala de um confronto, de uma confrontação que existe entre o reino de Deus e aqueles que querem sabotar os intentos do reino de Deus, mais especificamente com o fato de Davi ter sido ungido pelo Senhor para reinar em Israel, e Saul ter sido reprovado por Deus como rei. Então você lembra que Samuel vai lá e unge Davi, sendo que depois disso e de vários episódios que acontecem ali no livro de Samuel, Saul começa a perseguir Davi para que ele não reinasse, para que ele não assumisse ali o trono. Então, quando nós lemos esses 40 primeiros versículos aí do capítulos dos Salmos, ou esses primeiros 40 salmos que existem aí no Saltério, você vai perceber que sempre acontecerá esse confronto entre o reino que deve ser estabelecido através da aliança que Deus fez com Davi e dos inimigos aí desse reino. De forma específica, aqui Davi está de fato sofrendo as afrontas que vêm de Saul, e não apenas de Saul, mas quando todo aquele povo, um número grande de pessoas, começava a afligir a Davi, e Davi, em um tipo de crise, um tipo de tristeza que vai invadindo ali o seu coração, ele começa a pensar, ele começa a orar diante daquelas aflições que vêm se dando ali
contra ele. Precisamos também entender, quando lemos essa primeira parte, e por que não dizer, quando lemos todo o livro de Salmos, precisamos entender que o reino de Davi aponta para o reino eterno de Cristo. Aponta de fato para essa aliança feita lá em 2 Samuel 7, de 12 a 13, se você quiser, depois tiver a curiosidade aí, de abrir e ler. Então, aquilo que acontece com Davi, você pode fazer uma associação com aquilo que aconteceu com Cristo Jesus, e por que não dizer, com aquilo que acontece com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Nossa vida, ela não é tão individual assim, mas a nossa vida como crente se insere dentro da história da igreja, e a história da igreja se insere dentro da história de Deus. Essa história que Deus rege e que não é à toa que nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos debaixo de uma grande história. Então, a história do povo de Deus está dentro dessa história de Deus, e a sua história particular está também dentro dessas duas histórias. Então, quando lemos aqui esse salmo, precisamos também entender isso. Precisamos entender que os inimigos de Davi são os mesmos inimigos lá do primeiro rei da terra, que foi Adão. Precisamos ler ou lembrar de Gênesis 3,15 e entender que já havia um inimigo ali dos planos de Deus. Adão cai em pecado, mas uma promessa é feita a Adão, é feita à mulher, é feita à humanidade, de que viria um rei que esmagaria a cabeça da serpente, o filho da mulher, Jesus. Nós sabemos que ele veio ao mundo e que a vitória desse rei, ela já foi garantida, porque ele já veio ao mundo, ele já morreu na cruz, ele já nos justificou, já nos tornou justos pelos méritos de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele reina. É claro que nós aguardamos a sua volta, momento em que não haverá mais a presença do mal, momento em que o pecado não existirá, não haverá mais acusadores, não haverá mais caluniadores a respeito de Deus, a respeito do Messias, a respeito da igreja. Isso não acontecerá mais, porque Jesus reinará para todo o sempre. Então, dentro desse contexto amplo, nós agora vamos aos 3 primeiros versos aqui do Salmo 11, para que a gente entenda, antes de entrarmos a partir do 4º verso, onde eu quero colocar algumas sentenças para a vida da igreja. Então, Davi começa dizendo: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. O rei Davi, ou Davi aqui, seja antes do trono ou depois do trono, ele era um homem que tinha experiência com Deus. Ele não era um homem que estava começando ali a sua vida do zero. Se você lê o livro do profeta Samuel, você vai ver que quando ele era pastor de ovelhas, ele já era um homem de oração. Ele já era alguém que cantava ao Senhor. Ele já era alguém que compunha canções de oração baseadas na lei do Senhor e passava por coisas na sua lida ali com as ovelhas. Ele via a mão poderosa de Deus socorrer a sua vida e socorrer a vida do seu rebanho, inclusive, através do seu poder. Então, Davi sabia que Deus era o seu refúgio. E é isso que eu e você precisamos entender. Deus é o nosso refúgio, independente da situação que nós estejamos passando. Independente se a situação que a gente está vivendo é justa ou injusta, nós sabemos de uma coisa: Deus é o nosso refúgio. Contudo, nós temos maus conselheiros que se achegam a nós, e o principal mau conselheiro é o nosso próprio coração. Quando o nosso coração enganoso chega dentro de nós e diz assim: olha, foge, não encara a provação, não passa por isso.
consegue aí uma forma carnal de não sofrer as coisas, de não passar pela prova, sabe? Desiste das coisas. E era esse papel que o nosso coração já faz, que as pessoas que estavam ali próximas de Davi estavam fazendo. Havia tanto acusação daqueles que eram do time de Saul, a nação também estava fazendo comentários, pessoas até de outros países, fora do povo de Deus, também faziam comentários contra Davi, mas o que começou a entristecer o coração de Davi é que as pessoas próximas a ele já estavam começando a surgir com um discurso ali para Davi, dizendo assim: olha, Davi, sabe de uma coisa, eu acho que não vale mais a pena você permanecer fiel à aliança que foi feita. Lembre, irmãos, a fidelidade de Davi não é a qualquer coisa, mas é a aliança de Deus. Você pode se lembrar aí de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, a aliança de Deus sendo confirmada, e ela agora surge através do profeta na vida de Davi. Davi não poderia rejeitar a promessa, Davi não poderia rejeitar a aliança perfeita de Deus para com a sua vida, simplesmente desistindo, como eles dizem aqui, fuja como um pássaro para o seu monte. Aconselhamento errado. Não é aconselhamento bíblico, nem é aconselhamento redentivo. Esse aqui é um conselho ímpio que as pessoas próximas a Davi estavam dizendo, o conselho de fugir da provação de Deus. Então Davi continua no versículo 2, porque aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Em resumo, segundo a interpretação de Calvino, ele vê aqui que o que Davi está dizendo é que não vale a pena fugir, que fugir não é solução para os nossos problemas, que aonde quer ou para onde quer que nós fujamos, nós seremos atingidos pelos males que estão nesse mundo. Ele coloca aqui que essas flechas vão alcançar a vida dele, e não apenas a vida dele, mas a vida daqueles que estão com Davi. Se esses todos fugissem para as montanhas, para algum lugar distante, não tinha jeito. O mal, ele está presente em toda a terra. Fugir de uma prova, fugir de um sofrimento, fugir de uma situação, por mais injusta que ela seja, se essa situação faz parte da prova de Deus na sua vida, não é solução para nós. E aí, no versículo 3, ele diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É como se ele dissesse assim: se vocês continuarem falando essas palavras, se vocês continuarem me aconselhando de maneira errada, para que eu abandone a aliança do Senhor, o que é que vai sobrar na minha vida? De onde eu vou recuperar ânimo para viver? Para que rumo a minha vida vai tomar, se vocês insistem em destruir os fundamentos, causando uma tristeza profunda no meu coração? O que poderá fazer o justo se os fundamentos forem destruídos? Se a alegria no Senhor que a igreja deve ter for tirada por causa de falsas sentenças, de pensamentos enganosos que o nosso coração muitas vezes coloca para nós, que as pessoas, que os jornais estampam ali, não apenas estampam, mas mostram dia após dia, quando a gente assiste, e a gente começa a ser consumido por tantas informações, e nós nos esquecemos das promessas de Deus. Se a gente se esquece das promessas do Senhor, o que é que sobra na vida do justo? Então, crendo que Deus é juiz, soberano, crendo nesse primeiro versículo que ele diz: no Senhor eu me refugio, vendo que existe um trono nos céus, Davi afirma algumas verdades que eu gostaria de apresentar aqui para a vida da igreja. A primeira verdade
é a seguinte: Deus, lá do alto, atenta para todos os feitos aqui embaixo. Deus, que está lá no alto, Ele atenta para todos os feitos que acontecem aqui embaixo. Veja aí o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. É a primeira coisa. Quando nós passamos, irmãos, por injustiças, por sofrimentos, por situações difíceis, até por calúnias, como o rei Davi estava passando, nós somos exortados por Davi a não esquecermos, a abrirmos a palavra de Deus, a lermos as páginas das Escrituras, a lermos o Salmo 11 e dizermos ao nosso próprio coração, dizermos à nossa própria alma: minha alma, Deus é juiz, Ele não está distante, Ele tem o seu santo templo nos céus, ou o Senhor está no seu santo templo, perdão, e nos céus Ele tem o seu trono. A casa de Deus não está vazia, Deus habita no meio do seu povo. Deus está presente aqui e agora, meus irmãos, no meio do seu povo e de forma sublime, no momento em que seu povo se reúne. Deus habita no meio de nós. E nos céus o Senhor tem o seu trono. Davi está aqui apontando para o governo de Deus, para a soberania de Deus. Nada foge do seu controle. E Ele não é um Deus que vê todas as coisas e nada pode fazer. Ele é um reto juiz, soberano, e Ele é todo poderoso em relação a tudo que acontece. Então, lembre-se, Deus está no trono, vendo todas as coisas. E Ele continua: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, quando nós olhamos para os céus e sabemos que Deus é vivo e poderoso nos céus, o salmista não nos deixa pensar só numa imagem transcendente de Deus, num Deus que está distante de nós. Ele mostra que Deus está vendo todas as coisas aqui na terra. Deus também é imanente, Ele habita em todos os lugares, e como eu falei, de forma especial, no meio do seu povo. Os seus olhos veem, as suas pálpebras, como é a imagem que é colocada aqui por Davi, sondam. Ou seja, Ele não vê apenas aquilo que nós conseguimos ver, Ele vê as intenções do coração do seu povo e dos ímpios. Ele vê o que nós não vemos, Ele tem acesso àquilo que nós não temos acesso. Então a sua visão é muito mais ampla, muito mais profunda do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Então, irmãos, se você sofre por crer e praticar a vontade de Deus, saiba que Deus está presente, vendo tudo o que acontece. Em segundo lugar, embora o juiz não puna a injustiça imediatamente, Ele odeia a todos os que praticam. Eu vou repetir para se alguém estiver anotando. Embora o juiz não puna a injustiça imediatamente, Ele odeia a todos os que os praticam, ou que pratica a injustiça. Veja o que diz o versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Então, pense na situação que você um dia passou, ou que um irmão em Cristo seu está passando, ou que você está passando hoje. No momento em que você vive essa prova, duas coisas estão acontecendo. Você está sendo provado para ser aprovado por Deus, para ser aperfeiçoado. Hoje nós temos a revelação completa. Você está sendo aperfeiçoado à imagem de Cristo Jesus. E as provas, elas são bem-vindas na nossa vida, porque nós estamos sendo discipulados pelo próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, existe outro alguém que está sendo provado. São os ímpios,
Os maus, eles estão sendo provados e sendo reprovados por Deus. Nós falamos que Deus vê as atitudes e vê as intenções do coração de todos. E Deus sabe muito bem nessa história, meu irmão, quem é justo e quem não é. Através dessa prova que Deus faz, Ele distingue para si o justo e o injusto, e Ele toma providências diante daquilo que Ele mesmo vê em meio à provação que a gente passa. Então, queridos, quando a igreja, continuando o verso aqui, eu já ia dar um salto, mas ele abomina o que ama a violência. Então, essa é a sentença de Deus, quando ele olha para o coração e para as atitudes dos ímpios. Ele sente, se é que a gente pode falar com esses termos, ele sente abominação, ele sente ódio, ele não está inerte, ele não está assim, desinteressado diante daquilo que nós passamos, diante da injustiça que você sofre, diante do mal que a gente vê acontecer em uma guerra, por exemplo, como nós estamos assistindo ao vivo e a cores ali, através da televisão, é claro, mas de forma simultânea ali, nós, na hora que acontece, a gente já tem acesso a tudo que está acontecendo ali, e a gente pensa, meu Deus, será que Deus não está vendo toda essa injustiça que está acontecendo? Sim, Deus está vendo e Deus abomina a prática dos maus. Toda injustiça que acontece na terra, ela é abominável diante do Senhor. Por isso, quando a igreja sofre, irmãos, por mão de ímpios, Deus sente abominação e ira santa. Sempre que uma perseguição se levanta contra a igreja, seja ela de qual natureza for, Deus sente a abominação e uma ira santa. Lembre-se, Ele não é insensível a tudo aquilo que nós passamos. Terceiro lugar, Deus se arma com poder, e tal ódio não será em vão, nem ineficiente. Veja o que diz o versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. De quem é que você lembra quando você lê esse versículo aqui? De que cidades você lembra nas Escrituras Sagradas? Logo, a nossa mente é levada para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são a prova de que Deus, por mais que Ele não traga o seu juízo imediatamente, chega um momento que o juízo de Deus vem. A gente viu aqui na nossa EDV sobre os atributos de Deus, sobre a paciência de Deus. Uma das razões da paciência de Deus é entesourar o mal para o dia mau. É esperar o dia da vingança, onde a ira de Deus descerá sobre toda a maldade. Então existe ira santa, principalmente quando ela vem do Deus que é justo, do Deus que é santo, do Deus que protege tudo aquilo que é bom, do Deus que, por ser amor, Ele combate tudo aquilo que está fora do amor. A ira de Deus vem, e ela vem pesada, ela vem de forma eficiente. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Quando a ira de Deus vier para julgar toda a injustiça que acontece com a igreja, com o seu povo, ela não vai vir mais ou menos. Ela vai vir para resolver toda a situação de injustiça que acontece no mundo. Davi, ele sabe que o juízo de Deus vai vir no tempo dele, mas que esse juízo, quando virá, será avassalador. Por isso, irmãos, nós precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência em meio a tudo aquilo que a gente passa. Eu não sei o que é que você vive hoje, mas tenha paciência. No momento certo,
aqueles que estão sendo entesourados para a justiça de Deus, eles serão atingidos. Quer a gente ache que, sabe, eu não queria que isso acontecesse com essas pessoas, eu queria que todos fossem salvos, eu queria que todos se arrependessem. Sim, esse deve ser o nosso desejo. Nós devemos orar para que Deus salve. Contudo, nós sabemos que Deus, em sua soberania, no dia certo, Ele vai separar para si justos e ímpios. E é inevitável, irmãos, o juízo de Deus, Ele vai se derramar de forma eficiente. Portanto, paciência, irmãos, o mal será destruído no tempo de Deus. Davi esperou e viu a justiça de Deus ser manifestada. A perseguição contra Davi acabou. Saul morreu. Davi sobe ao trono. Davi reina em Israel e não houve outro rei como Davi. Não houve outro rei como ele. A justiça de Deus veio na vida de Davi. Então, irmãos, fechando o salmo, Davi conclui dizendo: por ser justo, versículo 7, por ser justo, o Senhor ama a justiça. Nada mais lógico. Os retos lhe contemplarão a face. O que isso significa dentro aqui desse salmo? Significa que Davi sabia que Deus estava com ele. Davi sabia disso. Por um momento, ele passou por uma crise. Ele passou por sabe, aquele conflito no coração, aquela dor profunda na alma, as pessoas falando coisas para ele, o coração dele querendo enganar, todas as calúnias que se levantavam ao seu respeito, o falso conselho que dizia: olha, foge dessa situação, esquece da aliança do Senhor. Davi se entristeceu, mas lá no fundo, por causa da ação do Espírito Santo na sua vida, por causa do seu conhecimento da lei do Senhor, o primeiro versículo, quando ele diz: no Senhor me refugio, ele emerge através dessa ação de Deus no seu coração. Ele sabe que ele anda em integridade, porque ele se baseia nas promessas de Deus. Então, Davi, ele vai contemplar, como diz o versículo, os retos lhe contemplarão a face. Verifique aí. Davi vai contemplar a face do Senhor de algumas maneiras. Por exemplo, quando ele viu a mão poderosa de Deus agindo e dando livramento dos seus inimigos, nesse momento, o que é que ele percebe que está acontecendo ali? O que é que eu e você percebemos quando nós passamos por uma prova e finalmente a mão de Deus diz: é agora, e nos dá livramento, claro e notório e poderoso na nossa vida? A gente vê a face de Deus. Eu não estou falando dos nossos olhos físicos, mas dos nossos olhos espirituais. Nós percebemos que a mão de Deus está nos dando livramento. Davi vê a face de Deus, mas melhor do que isso, segundo o comentarista diz, também Davi tem o semblante de Deus ao seu favor. Ele tanto vê a face de Deus agindo, como ele sabe que Deus tem o semblante ao seu favor. Coisa terrível é quando a gente tem a sensação que o semblante de Deus está contra nós. Vê que coisa ruim. A gente está vivendo um estilo de vida ímpio. Muitas vezes, mesmo sendo crentes, nós estamos nos metendo no caminho dos ímpios, nos conselhos dos ímpios, como diz a introdução do saltério lá no Salmo 1. E nós sabemos, irmãos, que o semblante de Deus não está a nosso favor, que os olhos de Deus não estão nos aprovando. Davi, no entanto, ele sabia da sua integridade. Ele sabia do perdão que ele tinha de Deus. Ele sabia da sua conduta. Então, ele, diante de tudo, e quando Deus dá livramento para ele, ele sabe que o semblante do Senhor está aprovando.
que nas nossas vidas, irmãos, nós encontremos também o semblante de Deus aprovando aquilo que a gente pensa, o meditar do nosso coração e aquilo que a gente faz. Então, queridos, eu não posso deixar de falar aqui que a justificação que nós temos em Cristo, ela já nos aprova diante de Deus, e por isso Ele tem o seu semblante favorável à sua igreja. É por causa da cruz de Cristo Jesus, é por causa da justificação que acontece na cruz de Cristo, quando Deus nos reveste com as obras de justiça de Cristo. Deus já tem o seu semblante ao nosso favor. Contudo, mesmo já sendo aprovados por Deus por causa das obras de Cristo, Deus é o nosso Pai. Então, como Pai, Ele reprova muitas das nossas obras, mesmo já sendo justificados. A confissão de fé diz que nós podemos cair no desagrado paternal de Deus. Ou seja, mesmo já sendo perdoado dos nossos pecados, Deus pode não estar feliz com a nossa vida, com aquilo que nós estamos fazendo. Deus pode estar com seu semblante nos reprovando neste sentido, como Pai que ama. E Ele também pode vir com a sua justiça sobre nós, mesmo nós sendo seus filhos. Nós não podemos brincar com a justiça de Deus e com o amor de Deus, porque Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Então, eu preciso dizer essa verdade bíblica aqui, quando nós pensamos no olhar de Deus em relação ao seu povo. Então, queridos, nós podemos nos alegrar e nos firmar no fato de que, como igreja, nós não somos contados entre os ímpios. Nós temos o favor do justo juiz graciosamente ao nosso lado. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós temos o olhar de Deus favorável, porque nós somos justificados mediante a fé, por causa da obra de Deus em Cristo Jesus. Cabe a nós ecoarmos essa obra de Deus que é perfeita, buscando também vivermos uma vida de retidão, assim como Davi viveu uma vida de retidão, não sendo perfeito. Nós sabemos as falhas de Davi, mas nós sabemos do seu arrependimento sincero, e como ele voltou a viver uma vida reta depois do seu arrependimento. Não use o pecado de Davi como desculpa, porque Davi se arrependeu. E o convite, queridos, a todos nós aqui, é que nós nos arrependamos também. É que nós andemos de forma consonante, não sei se essa palavra existe, com a própria justiça de Cristo. Então, meus irmãos, no início do Salmo nós vimos que Davi, a história do reinado de Davi, que está sendo sabotado, aponta para o reino eterno de Cristo. Cristo passou por perseguições, Cristo foi tentado pelo próprio diabo, assim como Adão, mas ele conservou firmes os seus olhos em Deus. Davi, quando volta a olhar para o trono de Deus, em meio às acusações que ele sofria, ele recupera a sua visão. Ele volta até a alegria, e ele passa por toda a tribulação que ele ainda precisava passar. Não havia terminado até então, mas ele encontrou força e vigor para passar e ver a mão do Senhor agindo em seu favor. Cristo também passou por tudo isso, manteve os seus olhos firmes em Deus, venceu os seus inimigos, o seu reino de justiça, ele cresce na vida da igreja, e ele será plenamente instaurado na sua volta gloriosa. A obra de Cristo mostra o reino vindo. Mostra que aquilo que nós desejamos que não aconteça mais nesse mundo, de fato, não acontecerá mais. Mas é preciso nós esperarmos a volta do grande rei, momento em que ele vai julgar todas as coisas.
momento em que todos os ímpios serão condenados, e aquele que é justificado pela fé será salvo, e céus e terra se unirão, e não haverá mais maldade nem injustiça nesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, como igreja do Senhor, nós vivemos esse mesmo drama, provações, perseguições, injustiças, maldade, são parte da vida da igreja, Senhor. Nós somos encorajados, Senhor Deus, nessa manhã, a em meio aos inimigos da igreja de Cristo, levantarmos os nossos olhos e vermos Deus em seu trono de justiça, vermos o Senhor nos santificando e reservando o seu juízo aos ímpios. Que a gente, Senhor, não se desespere diante do dia mau que nós passamos muitas vezes, que nós confiemos no Senhor, que tudo vê, e que nós digamos que há um juiz soberano nos céus, em nome de Jesus.